Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num tema fascinante, que veio pelo material que recebemos. O passado e, quem sabe, o futuro da antiga Babilônia. Uhum. Muita gente pensa, né, que ela foi, destruída quando caiu para os persas, mas os documentos que a gente tem aqui sugerem outra história. Exato. Então, nossa missão aqui é tentar separar o que a história, segundo a fonte, diz sobre a queda da Babilônia e o que certas profecias bíblicas, na interpretação deles, prevêem sobre uma destruição final. Vamos dar uma olhada nisso. Precisamente. A base para nossa conversa hoje é a transcrição de um estudo bíblico, focado no livro de Daniel e também em textos proféticos ali, Isaías, Jeremias, Apocalipse. Certo. E o ponto central que essa fonte levanta é uma distinção que eles acham crucial. A queda histórica lá em 539 a.C. e a ruína ou a destruição mesmo que está na profecia, que para eles descreve uma coisa futura bem diferente. Vamos ver como eles constroem isso. Ok, então, começando pela história, né? Pelo que está no material. A análise deles destaca muito que em 539 a.C., o Ciro, o persa, ele conquistou a Babilônia, mas sem uma batalha que arrasasse tudo. Isso. A estratégia, pelo que contam, foi desviar o rio Eufrates. O rio passava por dentro, era uma defesa. Aí ele desviou e as tropas entraram. Uhum. O material até cita o cilindro de Ciro, uma peça arqueológica, né? Onde o próprio Ciro se gaba de ter tomado a cidade pacificamente. E aí ele virou o rei lá. Isso já muda aquela imagem de aniquilação total, não é? Exatamente. E o ponto que a análise reforça é esse. A Babilônia não só sobreviveu, como continuou sendo importante por um bom tempo. Virou centro administrativo persa. O filho de Ciro mesmo foi vice-rei lá. Ah, interessante. Claro, tiveram revoltas depois, né? Sob Dario II, Xerxes. E aí sim a cidade sofreu danos como castigo, mas ainda assim não foi aniquilada. Não foi. Apagada do mapa. Então a cidade continua aparecendo nos registros históricos bem depois disso, quer dizer, não sumiu de repente. Correto, não sumiu. O material cita figuras importantes. Olha só, Heródoto, o historiador grego, ele visitou a Babilônia lá por 460 a.C. Isso é quase 80 anos depois de Ciro. Nossa, bastante tempo. E ele descreveu uma cidade ainda impressionante. Claro, tinha marcas dos danos, das revoltas, mas estava lá, de pé. E depois vem Alexandre, o Grande. Alexandre. Em 331 a.C., ele é aclamado rei na Babilônia. Ele faz dela a capital dele, planeja reformas enormes. É mesmo. Sim, tipo um porto para 1000 navios de guerra. Aí você pensa, porto numa cidade sem mar. Mas o material explica, era uma planície meio alagadiça, tinha planos de dragagem, era um projeto ambicioso. E foi lá, na Babilônia, que Alexandre morreu, em 323 a.C. Entendi. Então conquistadores como Ciro e Alexandre, eles usaram a cidade, não a destruíram e, mesmo depois, ela não desaparece assim do nada. Não some. O declínio, segundo essa análise, foi um processo, lento, gradual. Um fator-chave foi a fundação de cidades concorrentes, tipo Seleucia, no Rio Tigre. Ah, claro. Aí as rotas comerciais foram para lá, a população também, mas mesmo assim a fonte acha registros de mercadores tentando fazer negócio na Babilônia em 75 d.C. Sério. Sim, e tem visitas de imperadores romanos bem mais tarde, Trajano em 115 d.C., Sétimo Severo em 199 d.C. O Severo até disse que estava bem deserta, abandonada, mas não destruída violentamente, entende? Entendo. Abandonada, não arrasada. Isso. E um dado curioso que a fonte traz. No século XIX ainda, o arqueólogo alemão Robert Koldewey achou uns 10.000 habitantes numa vila, Hilla, que ficava ali sobre as ruínas da Babilônia antiga. 10.000 pessoas. Pois é. Então, a linha de raciocínio do material é clara.
A Babilônia histórica definhou, foi abandonada aos poucos, mas não teve aquele fim catastrófico que algumas profecias descrevem. E é aí que a coisa, como você disse, muda de figura, né? Segundo a fonte. O material direciona a gente para as profecias. Isaías 13:14, Jeremias 50:51. E a interpretação que eles trazem é que esses textos não falam da queda para Ciro. Falam de um evento futuro, que ainda não aconteceu. Uhum. E a linguagem ali parece muito mais extrema, né, do que esse declínio histórico que você descreveu. Sim, a análise foca muito nisso, na intensidade, na natureza quase apocalíptica dessas descrições. Fala de uma destruição completa, total. Compara direto com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, pesado. Exato. Cidades que, na Bíblia, lá em Gênesis 19, foram obliteradas, de repente, por Deus. A profecia diz que a Babilônia vai ficar inabitável, para sempre. Nunca mais será povoada, o árabe não vai armar a tenda ali, nem pastor vai levar rebanho. Nossa. E Jeremias ainda diz, mais, nem as pedras das ruínas vão ser usadas para construir outra coisa. É um fim definitivo mesmo. E o alcance disso parece maior também, né? Não só a cidade. Esse é outro ponto que a fonte destaca. Isaías 13 fala de reinos das nações reunidas e que Deus vai castigar o mundo por causa da sua maldade. Sugere algo global. Global. E tem mais. Descreve fenômenos cósmicos, sabe? Estrelas sem brilho, sol e lua escuros, céus tremendo, a terra se movendo do lugar. Tudo isso no contexto do dia do Senhor, que nos profetas é sempre um tempo de julgamento divino, assim, em grande escala. E o material faz questão de ligar essa profecia especificamente à Babilônia geográfica, lá na Mesopotâmia. Certo? Como eles justificam isso? Correto. A interpretação deles bate muito na tecla da menção direta aos caldeus, o povo da Babilônia mesmo, né? Aparece em Jeremias, em Isaías. O argumento é: isso prende a profecia ali, no lugar físico. Não dá para dizer que é só um símbolo para Roma ou sei lá o quê. Entendi. Claro, tem a menção aos medos em Isaías 13, e os medos participaram da queda histórica junto com os persas. Mas aí a fonte levanta uma hipótese. Num cumprimento futuro, talvez essa menção possa ser os curdos modernos, pensando nas tensões deles com o Iraque, onde ficam as ruínas. Interessante essa leitura. Mas o ponto central deles é a descrição violenta, permanente, total, dessas profecias não bate com Ciro, nem com o declínio depois. Então a conclusão que eles apresentam é: a profecia ainda vai se cumprir. E tem aquela análise da língua que o material traz sobre Jeremias, mencionando flechas inteligentes. Achei curioso isso. Ah, sim. É um detalhe que a fonte explora em Jeremias 51, versículo 11, mais ou menos. Fala das flechas dos inimigos da Babilônia. As suas flechas são como as de valente herói, em hebraico sácal, nenhuma tornará sem efeito. Sácal. Isso. Aí a análise que o material apresenta diz que esse adjetivo hebraico sácal, que pode ser perito, sábio, que age com prudência, descreveria a flecha em si, não o guerreiro. Daí viria a ideia de uma flecha que entende, uma flecha inteligente. Um projétil que não erra o alvo, porque tem, tipo, uma capacidade própria de acertar. A fonte até sugere que isso poderia ser uma alusão antiga à tecnologia moderna, tipo míssil guiado. Uau! É um nível de detalhe bem específico na análise deles. Sim, mostra como eles leem o texto. E a fonte defende uma leitura bem literal dessas profecias, né? Fazendo um paralelo com outras, tipo a volta de Israel para a terra deles, que aconteceu em 1948. A lógica seria, se uma foi literal, as outras também devem ser. Exatamente. Essa abordagem, essa hermenêutica, né, essa teoria de interpretação literal, é a base de todo o argumento da fonte. Se a profecia de destruição total, súbita, permanente da Babilônia geográfica não aconteceu na história,
A implicação necessária para eles é que a cidade precisa ressurgir de alguma forma, ganhar importância de novo, para só então sofrer esse julgamento. O que faz a ponte com os tempos mais recentes e a figura do Saddam Hussein. O material fala bastante da reconstrução que ele fez lá. Sim. Fala de um palácio que ele construiu numa colina artificial, olhando para as ruínas, e da reconstrução parcial do palácio do Nabucodonosor até a sala da escrita na parede, do livro de Daniel. Dizem que ele usou arqueólogos para garantir que as fundações batiam com as originais. E já fazia eventos, lá em 1987. Sim, o material detalha isso. E menciona também um museu que construíram perto, supostamente onde o rei Belsazar teria pego os utensílios do Templo de Jerusalém para a festa dele, pouco antes da queda para os persas. Nossa. A fonte até diz ter visto imagens que seriam de fuzileiros americanos depois da invasão de 2003, mostrando o Palácio do Saddam, as escavações, a via processional que foi reconstruída e até soldados fazendo tour guiado por lá. E a interpretação que o material dá para isso não é só curiosidade arqueológica ou projeto de um ditador. Não, de jeito nenhum. A fonte vê essa reconstrução como algo talvez carregado de significado profético. Se a leitura literal pede um ressurgimento da Babilônia para ela ser julgada, então esses esforços, mesmo que parciais ou com outras intenções, poderiam ser vistos como passos nessa direção. Entendi. O material até menciona especulações sobre a ONU cogitar se mudar para a Babilônia. Eles admitem que soa preposterante, essa é a palavra que usam para muita gente, mas justificam pensar nisso pela importância geopolítica do Iraque, energia, né? E por uma suposta necessidade da ONU de sair de Nova York. E como essa Babilônia literal se conecta com a Babilônia misteriosa lá do Apocalipse? O material faz uma diferença aí, né? Faz, sim. É um ponto bem importante na análise deles olhando o Apocalipse 17 e 18. A Babilônia misteriosa é descrita com muito símbolo, grande meretriz, mãe das prostituições. Imagens fortes. Muito. Vestida de púrpura, escarlate, cheia de ouro, pedras preciosas, montada numa besta escarlate que a fonte interpreta como um sistema político-econômico global. E ela tem um cálice de ouro na mão, cheio de abominações, e está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Pesado mesmo. A fonte liga essa figura a um sistema mundial, de falsa religião, idolatria, corrupção moral, econômica. Cita até interpretações históricas de autores como Alexander Hislop, Dave Hunt, que ligam esse sistema a Roma ou ao papado por causa de paralelos simbólicos históricos. Certo. Mas um detalhe que a fonte acha crucial. A mulher monta a besta. Isso sugere influência, talvez controle sobre o sistema político, mas ela é diferente da besta. E no fim, ela é odiada e destruída pela própria besta, pelas nações, pelos poderes políticos que a besta representa. Mas se essa Babilônia misteriosa parece ser um sistema global, como é que a fonte conecta de volta com a cidade física, lá na Mesopotâmia? A conexão que o material propõe vem de uma visão do profeta Zacarias, capítulo 5. É uma visão estranha. Uma mulher, chamada impiedade ou maldade, é colocada dentro de um éfa, tipo um cesto grande de medida, e fecham com uma tampa de chumbo. Que diferente. E aí, duas figuras femininas com asas de cegonha, uma ave impura no judaísmo, carregam esse cesto para a terra de Sinar. E Sinar é o nome bíblico da planície onde a Babilônia foi construída lá no começo. Sinar, Babilônia. Exato. A interpretação da fonte é que isso poderia simbolizar o retorno do centro de operações, ou pelo menos o local do julgamento final desse sistema global apóstata religioso-econômico, de volta para a raiz geográfica original dele, a Babilônia literal, na Mesopotâmia. Entendi. Então, a sugestão do material não é para a gente escolher, ou é simbólica ou é literal, mas talvez ver uma ligação entre as duas coisas. Isso mesmo. O argumento deles é que as duas leituras
podem ser verdadeiras. E ligadas. Existiria um sistema global de influência corrupta, religioso, econômico, mistério a Grande Babilônia, e o epicentro do poder dele, ou o lugar do seu julgamento final, estaria ligado a uma futura cidade da Babilônia, física, reconstruída lá na Mesopotâmia. E para reforçar essa parte literal, geográfica, comercial, Aí eles apontam para Apocalipse 18, porque ali a queda da Babilônia é descrita com muita ênfase no colapso econômico. Tem uma lista enorme, 28 tipos de mercadorias. 28. Sim, ouro, prata, especiarias, até almas de homens. E tem o lamento dos reis, dos mercadores, dos navegadores, todo mundo que lucrava com ela. E a rapidez da ruína econômica, em uma só hora. Isso para eles reforça muito o aspecto literal, comercial de uma cidade mesmo. E o material também coloca isso num contexto profético maior, né? Mencionando outros eventos ligados, mesmo que rápido. Sim, de forma breve. Indica, por exemplo, que Jeremias sugere que Israel vai estar de volta na terra deles e perdoado por Deus na época que a Babilônia for destruída. Isso para eles reforça a ideia de ser futuro, porque Israel voltou em 1948 na visão deles, mas a destruição descrita da Babilônia ainda não veio. Certo. E menciona também a profecia de Ezequiel 38 e 39, a invasão de Gog, da terra de Magog, contra Israel, uma coalizão vinda do extremo norte. A fonte discute quando isso seria, se é parte do Armagedon final ou antes, mas, de qualquer forma, depois do arrebatamento da igreja, na visão específica deles. Entendi. E levanta a questão do papel da Turquia no futuro, que eles identificam com Meseque e Tubal, de Ezequiel 38. Se a Turquia vai se alinhar com Rússia e mundo islâmico ou com a Europa. Enfim, são pontos para mostrar o cenário mais amplo, onde a destruição da Babilônia se encaixaria, segundo essa interpretação. Certo. Então, resumindo, qual seria a grande conclusão que a gente tira dessa análise toda que recebemos? O que fica disso? Olha, a tese central que sai do material é que as profecias bíblicas, se você lê literalmente, apontam para uma destruição futura, que vai ser literal, catastrófica, permanente. E o alvo é uma cidade da Babilônia revivida lá na Mesopotâmia. Uhum. E essa cidade, por sua vez, estaria ligada ou seria um centro-chave para aquele sistema global corrupto que o Apocalipse chama de Babilônia misteriosa. Então, a perspectiva da fonte levanta uma questão importante, né? Como é que essas profecias antigas, lidas literalmente, poderiam conversar com a geopolítica, a economia, talvez até a tecnologia de hoje, especialmente lá no Oriente Médio? Portanto, a mensagem principal que a gente pode extrair do material apresentado é que a história da Babilônia talvez não tenha acabado lá atrás, com o declínio dela. Fica uma tensão clara entre o que a história registra, uma queda, um abandono gradual, e essas descrições proféticas muito, muito fortes de uma ruína súbita, final. Exato. A fonte argumenta com força que essa ruína profetizada ainda está por vir, e que pode envolver uma Babilônia literal, reconstruída, talvez ligada àqueles esforços que a gente já viu. O desafio que o material deixa é esse: olhar para essas escrituras com atenção e observar o que acontece no mundo à luz dessa interpretação específica. E, para fechar, um pensamento final que vem direto dessa análise da fonte. Se a gente levar a sério a interpretação do material sobre essas profecias tão detalhadas que descrevem um fim bem específico, repentino, violento, permanente para a Babilônia da Mesopotâmia, um fim que a história parece não registrar, quais seriam as implicações se as tendências de hoje, geopolíticas, econômicas, até religiosas, começassem a apontar de um jeito mais concreto para um ressurgimento real de poder e influência naquela localização geográfica exata? Fica a pergunta para reflexão, né? Baseada totalmente na perspectiva que o material trouxe para a gente hoje.